E mais um sonho está se realizando. Hoje, celebrando 2 anos de Loja Espírito Santo, com muita fé e propósito, damos mais um passo. Ampliamos o nosso espaço no mesmo endereço para acolher ainda melhor cada cliente que passa por aqui. E junto com a nossa expansão, apresentamos também a nossa nova linha de vestuário católico, com peças masculinas e femininas que expressam a fé no dia a dia. Cada detalhe desta loja foi pensado para evangelizar através dos produtos, do atendimento e da experiência. São 2 anos de missão, dedicação e gratidão a cada pessoa que fez parte desta história. Que este novo espaço seja instrumento de Deus para tocar ainda mais corações. Sejam bem-vindos à nova fase da Loja Espírito Santo. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais. Também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto dos estúdios da Filmix aqui em São José do Rio Preto, episódio número 161. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, já convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e assistir com a gente esse episódio ao vivo e para você que vai estar maratonando também durante a semana, tá? Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos por aqui nesse último episódio do mês de fevereiro. Agradecer a Arroba Marketing Digital. Se você precisa de uma empresa para fazer a captação de áudio, vídeo, gerenciamento das suas redes sociais, entre em contato com a Arroba. Cara, a equipe é sensacional e você vai ver um resultado absoluto e comprovado aí na sua empresa e no seu produto, tá bom? QR Code na tela, entre em contato e vai fazer aquele melhor negócio. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas em Rio Preto e região é no Fernandão. Tem a loja.fernandãobebidas.com.br, o que há de melhor em bebidas, sempre com aquela promoção especial para você e também aberto aos sábados, das 8h20 da manhã até o meio-dia. Agradecer a Montana Automóveis, aquele momento de você comprar, trocar, vender, financiar o seu veículo na Montana Automóveis em Rio Preto. Inclusive, na Montana você encontra veículos seminovos com até 2 anos de garantia. Cara, é sensacional, né? QR Code na tela para você entrar em contato. Agradecer a Clínica Sivieri. Cara, você sabe que essa semana vai completar 11 meses da minha cirurgia bariátrica, cara. Já foram 56 quilos eliminados. Quem sabe você também tem qualidade de vida. Entre em contato com a Clínica Sivieri, que com certeza você vai ter um acompanhamento não só com o Dr. Tiago, também com a doutora Fran, você vai ter acompanhamento com psicóloga, nutricionista, uma equipe completa, multidisciplinar para te ajudar a ter mais qualidade de vida, tá bom? Clínica Sivieri com a gente. O Sanso Estúdio Automotivo, cara, aquele lugar onde vai deixar o seu carro brilhando como se fosse deles. Eles cuidam com muito carinho, vitrificação, polimento, lá você vai encontrar PPF e é claro, né, toda a técnica que o Sanso Estúdio tem, um dos mais premiados do Brasil. Botura, Instituto de Odontologia, mandar um abraço, doutor Paulo Botura. Para você que precisa cuidar aí da saúde bucal, entre em contato com o Instituto Botura. Cara, lá você que quer colocar o seu aparelho, você quer fazer aquele seu tratamento de canal, você precisa fazer uma extração, tudo você encontra com o que há de melhor em tecnologia. Agradecer a T-Flow junto com a gente por aqui. Você sabe que tem loja no Iguatemi Rio Preto e tem no site da T-Flow, você colocando aí o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto. Entre em contato porque, T-Flow tá lotada de ofertas para você. E agradecer a Bela Capri, daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa pizza Bela Capri por aqui. Agradecer mais uma vez a toda a parceria. Se você não baixou ainda, baixe o app da Bela Capri, com ele é muito mais fácil e rápido de você receber a sua pizza em casa e é sensacional. Nosso convidado de hoje é muito especial. Quando nós montamos o No Ar, eu tinha uma listinha do top 10 que eu gostaria de entrevistar, de poder contar a história, porque é uma pessoa que todo mundo conhece pelo sucesso, tudo que vem acontecendo, né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. É a grande referência no nome da arquitetura, mas poucas pessoas conhecem a trajetória, a história desse cara. E ele talvez seja uma das pessoas com mais resiliência que eu já vi na vida. E a gente vai poder contar um pouquinho sobre a história dele. Fabiano Hayazaki, seja bem-vindo.
Uma excelente noite. Poxa, Hamilton, muito obrigado pelo convite. Aliás, obrigado pela sua, né, bondade aí de falar, os elogios, a consideração à minha pessoa. Quero pedir perdão já aqui, porque eu fui o primeiro a ser convidado ao episódio 1. Já está nos milhares, aí, centenas, e me perdoa. Você conhece minha agenda. Sim, sim. Cada dia eu estou num lugar, não sei nem amanhã como vai ser meu dia. Lógico, muito planejamento, mas graças a Deus, muitos clientes, muitos parceiros que a gente atende todos os dias, e eu sou muito acessível. Como sempre respondi a você, desde a primeira vez que você mandou mensagem, a gente sempre se encontrando. E você que já é um sucesso, com certeza eu queria, mas a vida doida nossa, eu cada dia estou numa cidade, num país, então é uma honra estar aqui e que prestígio muito grande. Você é muito chique, né? O cara, ó, Aqua Perrier, meu Deus do céu, uma caneca com meu nome, personalizada. Aliás, ele disse que eu vou ganhar 2 hoje, porque a primeira é da tem um outro logo. Antiga. Tá vendo? A logo antiga dele, olha que vergonha, mano. Que isso. Que honra. Parabéns. Ó, essa água aqui é do Fernandão Bebidas, que é meu cliente. Exatamente, dele, exatamente. E também a gente compra tudo dele lá de água. Show então, de bola. É fantástico, mas é uma grande honra e parabéns pelo seu sucesso. Pô, que isso. Você é um genial jornalista, respeitado, que todo mundo gosta e é uma honra estar aqui. Eu também sou seu fã. Pô, que isso. Eu fico lisonjeado. E outra coisa, eu sempre acredito que as coisas acontecem na hora de Deus, certo? Ah, tá aqui a outra canequinha. Olha lá, pra provar, gente, aqui, ó. Essa é a primeira caneca que ele tinha mandado fazer, aí eu não pude vir. Tá aqui, ó. Vai levar as duas. Ó, vou levar 2, hein? Que moral. Pô, obrigado, você é demais. Ó, queria antes de tudo agradecer a sua generosidade, cara. Um cara do seu tamanho. E outra coisa, sempre quando a gente traz alguém aqui, primeiro, a galera é pedida, todo mundo falou, leva o Fabiano e tal. Lá na rádio, quando eu comento, eu falo, cara, esse ano eu vou levar o Fabiano. O pessoal comenta e manda mensagem, então eu fico muito feliz de saber que você arrumou um tempinho e, cara, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, muitos amigos ouviram na rádio você falando, mas muitos mesmo. Não, sua audiência, realmente, ele é o maior, é o número 1 aqui da região, porque tem muito prestígio. Quantos anos de carreira? Eu que vou entrevistar ele aqui. Não, de rádio são 33 anos. Olha isso. De podcast já vai pro 5º, né? Fabiano, todo mundo conhece, todo mundo te acompanha aí pelas redes sociais, vê esse trabalho incrível que você tem, esse dom que você recebeu de Deus. Mas tudo tem um começo, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, né, para aquelas pessoas que hoje vê esse sucesso, essa trajetória brilhante, como que tudo começou, de onde você veio, se você é de Rio Preto, conta um pouquinho sobre a sua infância pra gente. Bom, nós da cultura japonesa, a gente sempre sabe reconhecer os antepassados, né? Então, sim, vou começar a história começando lá do Japão. Boa. Meus avós, tataravós, né, começaram lá, nem sei quantos avós atrás, mas meus avós decidiram vir para o Brasil. Eu tenho sangue 100% japonês, mas eu nasci aqui. Eu e minha esposa também. E eles não tinham oportunidade lá no Japão. Foi no pós-Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial. O meu avô materno, ele veio de Hiroshima. Nossa. Ele veio antes da bomba, alguns anos antes da bomba de Hiroshima. Então, talvez... se ele ficasse lá, talvez não estaria aqui. Eu não teria nem nascido. Verdade. Não sei. Então ele foi considerado um sobrevivente, veio para o Brasil, até ganhou uma homenagem. Todos os japoneses que saíram de Hiroshima e Nagasaki ganharam um Chauan do governo japonês de ouro, né, considerados como sobreviventes. Sim, sim. Né, eles vieram anos antes da bomba. Então já foi vitorioso antes de nascer. Esse meu avô, os antepassados deles eram samurais. Então eu tenho sangue de samurai. Olha aí, cara. Aí você falou esse elogio. Nunca vi uma pessoa tão resiliente como você, Fabiano. Cara, eu vejo. Eu sei de onde veio isso, né? Do sangue de samurai. Pô, realmente, eu acho que se fosse naquela época, né? Eu estaria aí me doando pelo próximo, que é isso que eu sempre fiz. Né? Aprendi isso com meus avós, com meus pais, e quero passar isso para as minhas filhas, né? Que a maior qualidade que um ser humano tem é superar as dificuldades e ser resiliente. Sim. E isso veio desde a época dos meus avós. Então, aprendi coisa, não é uma coisa só minha. E quando eles vieram ao Brasil, passaram muita dificuldade, preconceito e humilhação, porque era na época da guerra, todo mundo sabe, vou contar de história aqui um pouco, né? Meus avós não podiam nem falar em japonês,
Eles tinham... porque as pessoas tinham preconceito. Tinham amigos que foram mortos, Sim. até presos, porque falavam a língua japonesa. Então, por isso que aquela... Né, todo mundo fala japonês é introspectivo, não fala. É muito pela história, por tudo que a gente sofreu também. Né? Era uma época muito difícil. Não podíamos... Meus avós não podiam, né, ter o dom... falar, não podia reclamar, só tinha que trabalhar. Então eles vieram trabalhar na lavoura de café, iam ficar alguns anos no Brasil e voltar. Juntar um dinheirinho, porque lá no Japão era um país que estava passando muita dificuldade. Sim. E não tinha oportunidade nenhuma, meus avós não tinham estudos, então eles tinham que vir aqui, na terra prometida que era o Brasil. Naquela época era o contrário, era o inverso. Sim. Né? E hoje quantos brasileiros vão para o Japão trabalhar? Isso inverteu. Em vez deles irem embora, eles ficaram. Né? Se casaram, tiveram filhos, meus avós, minha mãe e meu pai se casaram, e muito pobres, nasceram uma família muito pobres, muito mesmo. Meu avô paterno, que conseguiu conquistar alguns bens, né? Ele conseguiu prosperar, conseguiu comprar 3 fazendas, né? De 80 hectares, outra de 100, outra... Eu nunca conheci essas fazendas. Entendi. E na cultura japonesa, o irmão mais velho, homem, preconceito, né? Machista, japonês na época, podia ser mulher mais velha. Não, ela não ficava com a herança. Na cultura japonesa, o irmão mais velho, homem, ele assume toda a herança para ajudar a família. Olha. E o meu pai era o segundo mais velho. Aí tinha um tio meu, que era acima dele. Ele nem queria, parece que a herança, não queria nem assinar. Aí meu avô obrigou. E aí ele foi ver o que tinha, né? E acabou ficando tudo para ele. Não. Ele não ajudou nenhum irmão, muito mesmo meu pai. Meu pai tinha 40 anos, trabalhou do zero, quase zero. O japonês fazia muito filho, sabe por quê? Para trabalhar na lavoura. Sim. Quanto mais filho tinha, mais tinha gente. Mais gente trabalhando. Trabalhar. Então, meu avô, que teve uma condição melhor no Brasil, ele conseguiu prosperar. Então, nas fazendas dele, né, ele fazia os filhos trabalhar. E meu pai, com 40 anos, viu que não ia conseguir nada. Muito honesto de caráter. Meu pai não lutou pelos direitos que ele teria. Sim, entendi. Né, porque japonês tem muito caráter, muita honestidade. E ele teria o direito de buscar. Porque ele era... Os 2 irmãos poderiam, não só ficar com um irmão. Sim. E não lembro se era muito, mas na época era. Até hoje né? 3 fazendas de 50, 100 hectares senhora. É bastante. E meu tio, infelizmente, não ajudou ninguém. Meu pai saiu com 40 anos da casa, sem estudo, sem emprego, sem nada. E começou a ser jardineiro. Ele tinha época que tinha 3 empregos. Ele era jardineiro, ele era porteiro do automóvel clube e ele vendia sorvete de carrinho na rua. Aqueles carrinhos, aqueles assobios, sabe? Olha aí. Minha mãe era costureira, ela de madrugada fazia faxina em banco e costurava para fora, e quando dava ela fazia faxina em algumas casas. Então, e mesmo assim, com essa dificuldade, eles não conseguiam, né, se autossustentar e nem pagar aluguel direito. Eu tenho irmãos gêmeos, Luciano e minha irmã. Que é igual que nem, né? Igual, né? Gêmeos. Japonês tudo igual, gêmeos então. Minha irmã é um pouco 5 anos mais velha. E a gente morava numa casa de fundos na Vila Elvira, na rua Vital Brasil. Olha aí. Essa casa existe até hoje. Era uma casa de fundos, ela foi reformada. Sim. Mas na época ela não tinha forro, o chão era de vermelhão, tudo trincado. E eu me lembro como se fosse hoje, uma noite como essa. Meus pais estavam dizendo que a gente ia se despejar da casa alugada. Nossa. Porque a gente não tinha dinheiro. E minha mãe chorava, meu pai também. Eu falava, onde nós vamos morar? Eu falava, não sei, ou talvez embaixo da ponte. Nossa. Ali do lado da Vital Brasil tem a Mochi de Once, aquele viaduto. Eu brincava, o pontilhão, eu brincava ali embaixo com os... Eu era moleque de rua, né? Eu brincava na rua com os moleques ali, ficava pulando daquela terra ali. Quem pulava mais alto ganhava. E eu ficava o dia inteiro na rua, então só eu gostava de brincar embaixo da ponte, mas não queria morar lá não. Minha mãe falava, vai ter que morar lá. Aí eu falei, não, lá eu não gosto, eu não quero. E aí nesse dia foi a primeira ideia que eu tive e foi o primeiro projeto que eu fiz na minha vida. E você tinha quantos anos? 9 anos de idade. 9 anos. Eu vi uma dificuldade, meus pais não tinham onde morar, nem nós. Eu peguei um papel, um lápis e aí eu desenhei uma casa em perspectiva. Olha. Levei na sala e falei, pai, mãe, essa será a nossa casa. Nossa. Agora a gente tem onde morar.
Aí, daquele dia em diante, o que eu mais fiz foi desenhar, criar. E até hoje, desde aquele dia até hoje, eu crio à mão. Eu crio com amor, com sentimento de amor por uma necessidade que a gente tinha, financeira. Sim. Eu descobri, aos 9 anos, o meu talento, o dom que Deus me deu, que é criar, projetar. E o que eu mais faço é criar e projetar. E a minha arte, minha obra de arte é criar. E de lá até hoje, o que eu mais faço é criar. Então, eu sou um dos poucos, dizem, talvez o único arquiteto que ainda cria à mão. Para mim, criar à mão nunca vai deixar de existir. Igual a sua arte. IA não vai substituir quem tem talento como você. Jamais. Quem tem talento e criatividade. Tô vendo aqui alguns desenhos do Raio. Oh, caramba, que surpresa boa. Olha aí. Olha só. Ó, esse é um projeto. Todos os meus projetos eu projeto. Eu crio. Tanto fachada, interiores, design. Que legal. Minha esposa é design interiores, também cria. Ela não posta muito, eu posto, eu filmo, eu desenhando, eu sou canhoto. E eu amo o que eu faço. De uma dificuldade, de uma dor, nasceu a minha paixão. O que eu mais sabia fazer, o que eu mais fiz durante toda a minha vida foi criar e projetar. Então eu tenho muita facilidade. Esse projeto, por exemplo, eu fiz em 20 minutos. Nossa. Né? Tem projetos que fazem em segundos. Uma casa, recentemente eu fiz uma casa em Orlando, né, de 5 mil metros, de 10 mil metros de terreno, 4 mil metros de construção, em meia hora. Né? Essa casa aqui eu fiz em 20 minutos também. E eu crio à mão e minha equipe passa para os softwares, né, com tecnologia. Porque Raya, saque. Raya significa tradução, veloz. Saque é tecnologia de ponta. Olha o significado do meu sobrenome. Quando eu descobri, aí eu tive a certeza que realmente eu nasci realmente para ser veloz, atender com velocidade as pessoas, resolver o problema delas, levar a qualidade de vida com tecnologia. Então, mesmo trabalhando de forma artística, eu tenho o melhor software de arquitetura do mundo. Eu fui o primeiro arquiteto do Brasil a investir e comprar o software ArchiCAD, que é o sistema BIM. O primeiro diploma do mundo é meu. É um software húngaro, software muito caro, e que eu investi. Então, a maioria dos arquitetos de Rio Preto e do Brasil usam softwares tudo ilegal. Nossa. Tá? Senhores aí, ó, de software, presta vai atenção atrás nisso, hein? desses arquitetos aí, tá? Porque graças a Deus eu consigo, 100% dos meus softwares são legalizados. Que legal. Então eu invisto mais. 100% dos meus funcionários, meus colaboradores, são CLT. Eu pago muito imposto nesse país. Você sabe o que nós estamos passando. Não vou falar de política, mas sempre passamos. O empresário vencer no Brasil, a dificuldade é muito grande. São tantos impostos, né, e a gente consegue prosperar. Imagina se não tivesse tantos impostos, né? É difícil, não é fácil. Como você disse, resiliente. Sou muito. Se a gente vence no Brasil, a gente vence em qualquer país. Hoje, graças a Deus, projetos em todos os estados brasileiros, em 22 anos. Vamos fazer agora, dia 10 de abril, 22 anos de Hayazaki Arquitetura. E eu vou completar 38 anos de profissão. Que legal, cara. Já falei minha idade. Não parece, mas eu não aceito a minha idade. É melhor nem fazer conta. Mas eu tô há tantos anos já, né, apesar de ser essa carinha de novo, à frente de criar, projetar com arte, com amor, com paixão, e trazendo junto, né, a tecnologia e fazendo da maneira correta. Meu escritório acabei de reformar, eu posso pôr a logo na minha fachada, lá tudo é legalizado, do funcionário, do colaborador, 100% CLT, né, não tem nada por fora, tudo por dentro. Vocês deu tanto de imposto que a gente paga. Isso aí. Né, eu dou viagem para funcionário, para fora do Brasil, carro, tudo que você imaginar, além, lá a gente faz uma pergunta, né, quando vai entrevistar, qual a sua pretensão salarial? Eu tenho funcionário de 10 anos, 5 anos, 12 anos, 8 anos trabalhando com a gente. Se eu não mando embora, não pede para sair. Né? Então, porque a gente trata muito bem, eu tenho uma cultura muito forte. Então, a gente valoriza demais os colaboradores, muito. Que bacana. Né? É dividir para somar. Então, a gente premia todo mês em dinheiro, com troféu, com certificados, para que realmente eles tenham vontade de estar, né? Para que ele tenha um futuro lá dentro. Então, os nossos colaboradores, nossos parceiros,
fazem parte do time, não é só o Fabiano. Quando o cliente entra no meu escritório, tem 1.000 metros quadrados, está convidado. Sim, opa. Ele acha que é só eu e minha esposa. Quando ele entra lá, ele vê o tamanho do escritório, quantos colaboradores tem, quantos computadores tem, quantos softwares, tudo que a gente tem, né, lá dentro. Nós temos plotters, impressoras gigantes, nós temos impressora 3D, o óculos, a gente imprime o seu projeto lá, tudo, nada é terceirizado. Então, nós somos especialistas em projetos. Então, você quer solução, né? A gente vai trazer a solução e levar a melhor arte, com arte, né? Eu vou projetar com conceito, com design, muito design, com muita arte, que eu vou contar um storytelling e vou projetar para cada cliente. Nenhum projeto meu é igual ao outro, você pode ver. Então, o Fernandão, quando ele veio me procurar para fazer a casa dele, né? O nosso querido amigo, ele quis uma casa diferente. Ninguém quer uma casa igual ao do vizinho. Exatamente. Você quer sempre o melhor, porque a gente batalha tanto na vida e todos nós merecemos, né? Então, para ter o seu lar, a sua chega família, né? Ele fala assim, poxa, vou fazer o projeto com você, eu tenho certeza que você não vai copiar. A maioria dos arquitetos, Ctrl-C, Ctrl-V, eles copiam tudo. Sim. Realmente, você vai nos condomínios, você vê, é tudo igual. Muito igual. E um copia do outro, né? E eu gosto de criar, inovar. Então, esse é um dos grandes segredos do meu sucesso, que os meus clientes chegam... Você sabia que os 2.700 clientes, eu não tenho um departamento comercial, todos eles vieram, me desejaram e vieram atrás? Eu imagino. Fora os que não fecharam e que nem vieram, porque de medo de vir até mim, né? Porque eu acabei conquistando uma fama, sim, né? De que o arquiteto Fabiano Hayazaki é caro, é inacessível, inatingível, jamais. O meu projeto é o mais barato da obra. A minha parte é a mais barata da obra. Eu dou dinheiro para o meu cliente, de tanto que eu economizo e valorizo o imóvel dele. O Igor falou isso mesmo. O Igor falou. Ele falou. Então, o Igor... Agora, vou falar aqui, ó. Já fechei o projeto da casa da irmã dele. Olha, né? Tá vendo? Então, assim... Olha, André, próxima Filmix, nós vamos fazer a estrutura da Filmix, nós vamos fazer já o Hayazaki vai assinar. Vai assinar. Vai ser uma honra, com certeza. Então, eu não escolho o cliente, eu não escolho a mansão, o jogador, o famoso, o cliente bilionário, a incorporadora que mais faz sucesso, são eles que me escolhem. Sim. Fazem muita pergunta, talvez seja uma das suas, pergunta assim pra mim muito, Fabiano, como é que você entrou no meio dos jogadores? Talvez seria uma dessas perguntas. Já era uma. Falei, eu não sei, pergunta pra eles. Eles que entraram no time Hayazaki. Exatamente. Eu não sei, né? Eu não entrei no time deles. Nunca eu liguei pra nenhum jogador. Sempre eles que vieram por indicação. 100% dos meus clientes são indicados. Ai, cara, é só fazer pedido. Porque já vem indicado por um cliente satisfeito. Sim. Por um cliente que fala assim, cara, ele resolveu meus problemas. Ele assumiu os erros deles, ele resolveu, eu assumo o erro até de quem que não é meu, de fornecedor que eu indiquei. Né? E os clientes ficam loucos, falando, não é possível. Lucas Leiva, lá em Porto Alegre, sim. Eu fiz a casa dele, ele falou, você foi o único de todos, eu não faço obra, eu faço projeto. Ele falou, você foi o único de projeto, de obra, que me deu assistência, me deu feedback, que todos chamam de pós-vendas. Você foi o único que deu pós-vendas. Que bacana. Porque eu ajudei ele a resolver todos os problemas com o eletricista, com a empresa de iluminação, com a empresa de móvel, com a empresa de armário, com a empresa de gesso. Eu dei solução para resolver o problema. Porque obra, cara, é problema diário. Todo dia. Então pergunta pro Igor, né? Obra, a dele não deu problema? Todas dão. Aqui não tá problema, não dá problema. Basta estar vivo, sim, que é um problema. Mas qual a diferença? Como você encara o problema. E quem resolve, eu encaro o problema como solução. Exatamente. A gente tem que solucionar. O único problema que eu não sei solucionar, não consigo, não tenho esse dom, é a morte. Não né? tem como. É doença muito grave. Mas tem uma filosofia japonesa, que é o povo que mais vive no mundo. A gente consegue viver mais e melhor. Né? Esse vale assunto para outro podcast. Boa. Ó, queria pedir para você que tá aí assistindo a gente, para você se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você quiser mandar aqui um recadinho pro nosso querido Rai, manda aqui. Você tem que estar inscrito no canal. Menos de 1 minuto, tá? Você já pode mandar aqui pra gente. E deixa o seu like. O seu like aqui, o seu joinha é muito importante para que o YouTube veja que a gente está entregando sempre um conteúdo de qualidade, tá? Enquanto o Rai toma uma água aqui, deixa eu mandar um abraço pra galera da Tricolor Informática, junto com a gente por aqui também. Também a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Um abraço ao Fabrício, toda a galera da Casa de Carnes Roseiral. San James Barber Shop, junto com a gente por aqui também. A Interessências, inclusive...
Você vai ter alguns presentes aqui, nós temos nossos patrocinadores. Caramba. A Interescências é a louco. primeira aqui. Se Jura? você quiser abrir, é pesado. Poxa vida. Eu acho que isso aqui vai Que combinar legal. com o seu escritório, tá? De cheiro? Cara, quanto patrocinador você tem, hein? Aqui É você tudo tem- grande empresa, meu. Tá vendo Que só? show. Meus amigos. Aqui você tem um... Cara, eu tava precisando. E é feito em Nossa. 3D, eles mesmos que fazem. É. Olha que bonito. E Eu tem já o, gostei tem do o design produto, da- tem o produto aí, o sabonete, tem tudo. Que isso? E depois tem uma base também ali, a base Olha é mais isso. pesada. Já vai direto pro meu lavabo. Que legal. Cara, ó. bonito, hein? E já tá com o sabonete aqui dentro, viu? Sério? Já. Porra. E depois tem uma base Obrigado. também aí, aqui tá de vidro, a gente deu uma... Base. É, Aqui, ó. pra você colocar, pra ficar legal. Show de bola. Obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigado pelo É a presente. loja mais perfumada que existe aqui, né? Que é sensacional. Mandar um abraço aqui ao Denelson, ao Maurício, galera da Interescências, também tá acompanhando a gente aqui, tá bom? Ó, falar nisso, a gente sabe também que você tem um lado religioso muito forte. Sim. Antigamente, você tinha as suas dúvidas em relação às coisas de Deus, né? Mas você passou por muitas coisas na sua vida, muitos percalços, e aí Deus tocou o seu coração e teve uma conversão muito grande, né? Com certeza. Minha mãe, ela nasceu no Brasil e ela ia ser freira. Olha aí. Então ela estudou muito, né? Para ser freira, não ia casar. Casou até tarde. Meu pai casou com 40 anos. E ela sempre frequentou muito a igreja. E nós frequentávamos a igreja São Benedito, na Vila Ercília, porque a gente Sim. sempre morou ali. Quando a gente foi despejado daquela casa alugada, Sim. esqueci de falar, a gente foi morar no fundo do clube japonês, do Clube Nippo, de caseiro. Ah, tá. Eu fui garçom lá no clube, ajudava minha mãe a limpar salão, banheiro. 365 dias no ano, a gente tinha... Caseiro não tem férias, né? Sim. A gente morou ali uns 7, 8 anos e todo domingo, toda terça, a gente ia na missa. Minha mãe fez a gente fazer catecismo. Fui batizado, crismado na igreja católica, né? Ali na São Benedito. Soube que você foi coroinha também. Também. Exato. E minha mãe muito, muito fiel a Deus, então eu aprendi a ter fé com ela e caráter também. Que legal. Uma noite a gente estava limpando o salão do clube e aí era um final de uma festa, a gente tinha que tirar toda a comida, jogar fora, guardar as mesas e cadeiras e lavar o salão. Aí nessa noite eu vi um prato que ia jogar fora, um pastel. Tinha alguns pastéis lá. Sim. E em casa não tinha muito, nunca passamos fome, isso eu posso assumir, mas só tinha às vezes arroz, feijão e uma mistura. Tinha vontade de comer alguma coisa, Nunca né? teve refrigerante, que era um luxo, não tinha móveis na nossa casa, a gente era muito, muito pobre. Poxa, a gente morava no fundo do clube japonês. Então, essa noite eu tava com fome, eu peguei o pastel, pus na boca, mordi um pedaço, minha mãe gritou, deu uma surra, e aí ela falou, não é para comer. Eu falei, mas por quê? Tô com fome, né? Porque não é seu. Alguém te deu? O dono da festa te deu? Eu falei, não, mas vai jogar fora. Então, você vai jogar fora? Ela falou, mesmo assim. Ali eu aprendi, ela me ensinou que eu só posso pegar o que é meu, que alguém me dá. Se o dono da festa te der, alguns donos de festa davam algum prato para nós. Sim. E tinha dono de festa que não tava nem aí pra gente, não dava nada. E sobrava muita comida e jogava no lixo. Nossa. Então aquele dia eu aprendi a ter caráter. Aprendi que o que é meu, o que é seu, eu não tenho que pegar o que é seu. Então quem me conhece no dia a dia sabe muito bem esse valor que eu dou. Né? Eu nunca, jamais, né? Aqui tem ética, caráter, honestidade. Esse é um dos grandes diferenciais que tem na Hayazaki Arquitetura. Né? Que hoje a gente ouve falar muito, né, dessa política, mas não é só na política. Né? Todos nós reclamamos que o sócio rouba, a empregada rouba, o funcionário rouba, todo mundo rouba, não é só o ladrão que está lá na rua. Esses dias meus amigos aí foram assaltados aqui em Rio Preto de Rolex. Nossa. Eu também fui assaltado. Eu não tenho mais, não ando mais, só ando com Apple Watch. Eu vendi todos, o que roubou levou e os Rolex que eu tinha eu vendi todos. Não ando mais de relógio, não dá mais. Nesse país, eu não vou correr o risco. Então, Absurdo, né? você continuaria aqui, cara. É o país que eu nasci, o que eu amo. Sim. Eu já fiquei um mês fora, mas assim, eu sou muito calor humano, né? Eu não sei se eu vou me adaptar em outra cultura. Eu não sou japonês, eu sou brasileiro, Que legal, cara. né? Eu tenho sangue japonês.
Então, eu já fiquei em países muito frios e eu não aguentava ficar uma semana. As pessoas, é diferente o convívio. Tudo bem que tudo funciona. Para quem gosta de tudo muito sério. Meu pai morou 10 anos no Japão de pedreiro, foi trabalhar e ele não queria mais voltar. Ele não nasceu lá. Lá funciona. Lá onde ele perdeu a carteira no metrô, com o salário dele, ele trabalhava de Decaseg. E ele ficou desesperado. Ele voltou no outro dia, lá na estação, adivinha? Tava lá. A carteira tava lá no guarda-volume com todo o dinheiro dele. Rapaz, que diferença, hein? Como? Quando isso acontece aqui no país? Pois é. O cara entra na tua casa para te assaltar. Lá não, lá meu pai não trancava a porta. Lá não precisa trancar a porta. Que ninguém assalta. Tem que tomar cuidado com o estrangeiro, né? Mas o japonês, você não vai ver isso. Né? Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui na nossa live aqui, tá? Metragem Topografia, tá mandando um abraço pra você. Fabiano Hayazaki é exemplo. Eu falo que o nome dele deve ser Fabuloso Hayazaki. Tá mandando um abraço aqui. O que mais aqui? O PY2KFB, este é gênio. Milton Ferraz, parabéns, trajetória de mestre, né? A Luana também tá mandando aqui. Acho que é Luana Ismael tá mandando aqui um alôzinho também. O tio também joga, excelente noite, amigos. William Arruda aqui, Fabiano tem uma linda história de vida. O melhor arquiteto do mundo, Michael Douglas, tá mandando aqui pra gente. Que mais? O engenheiro Gabriel Castro, né, mandando aqui, melhor arquiteto do mundo. O Gabriel mandar um abraço pra ele, que também foi uma pessoa fundamental, né? Obrigado. O Lázaro Vasconcelos mandando um abraço pra gente. O Edson também, Edson Sakashita, superação de fadiga física e psicológica, eis a marca do vencedor. Fabiano Hayazaki, autêntico representante nipônico na comunidade brasileira. E o arroba Cabra2584, excelente noite. Lucas Porto aqui. Fabiano é um ser humano maravilhoso, merece tudo de melhor sempre. Para você que está acompanhando aqui o nosso chat, se quer participar, só você se inscrever no canal rapidamente. Não esqueça de deixar o like, deixa o joinha. Muita gente acompanhando aqui e participando junto com a gente, é muito bacana. Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre aquele, aos 9 anos, desenho que você fez, saiu do papel essa casa? Anos depois, muitos anos depois, tá? Porque mas na mesma casa? Eu não tive condições, sim. de... Teve uma trajetória até aí. Teve uma trajetória. Meu pai saiu a casa através do esforço do meu pai. Ele foi pro Japão. Quando a gente foi morar no clube japonês, no primeiro ano ele já foi pro Japão trabalhar de Decaseg. Chegando lá, enganaram ele para trabalhar numa empresa de indústria, né? Na esteira. Sim. E foi trabalhar de pedreiro na rua. Ele ficou 10 anos lá, sofrendo. Juntou, ele comia miojo, meu pai. Ele não comprou uma peça de roupa para ele. Olha aí, cara. Meu pai é a pessoa que me ensinou, queria muito que ele estivesse vivo, mas é a vida, né? Ele me ensinou muito e deixou um grande legado, que viver com pouco, né? Uma simplicidade, o guarda-roupa dele, se tivesse 5 camisetas era muito. Sim. Uma vez eu dei um tênis caro para ele, que eu já estava bem. Ele pegou uma fase boa da nossa vida. Queria levar ele para o mundo. Queria levar ele para viajar. Queria dar um carro. Ele não queria o carro. Ele não queria viajar. Ele queria ficar na casa dele, que ele suou durante 10 anos. Eu que levei ele pela primeira vez na praia. Ele foi com 70 anos de idade, pela primeira vez na praia. Conheceu o mar. Chegou lá na praia, ele pisou na areia, o pé na água. Aí falou, tá bom. Vamos embora agora. Eu falei, o senhor tá louco, vou ficar 15 dias aqui descansando. Ele falou, não, eu quero ir embora. Ele ficou louco, me põe dentro do ônibus, eu vou embora para Rio Preto. Eu falei, o senhor não vai embora. Aí ele ficou tão, tadinho, coitado. Aí ele perdeu até a carteira, deu mais trabalho ainda, coitado. Tivemos lá na polícia procurar a carteira dele e não achamos. Porque ele se contentava com muito pouco. E aí eu dei um tênis para ele, caro, eu falei, e ele não usava. Passou 1 ano, 2 anos. O senhor não gostou do tênis que eu dei? Ele falou... Eu gostei. Falei, então por que o senhor não usa? Porque não acabou o outro. Olha aí, cara. Eu falei, mas esse tênis o senhor tem há 50 anos. Nunca vai acabar. Quando que o senhor vai usar? Enquanto não gastar esse, eu não vou usar o outro. Que legal. Olha isso. Cara, olha só. Falei, então eu não vou te dar mais nada. Ele falou, não dê. Não dê porque eu não vou usar. Eu não vou, só vou usar quando acabar. Você acredita nisso? Olha aí, cara. E eu, né, tenho 300 tênis e reclamava da vida. Tô brincando, assim. Tem quantas pessoas que têm 400, 500 pares de tênis e tá reclamando da vida? Nada é suficiente. Nada é suficiente. Tudo tá ruim, né? Você não tem, reclama. Tá rico, reclama. Tá pobre, reclama. Viaja, reclama. Não viaja, reclama.
Tem trabalho, reclama. Não tem trabalho, reclama. Não é? Chove, reclama. Não chove, reclama. É todo dia. É o ser humano. Então eu aprendi que a gente não pode reclamar. A gente tem que agradecer. E viver o hoje como se fosse o último dia. Sempre foi assim. Né? Você vê, eu começo com um excelente dia. Tem funcionário meu que entra no meu escritório não sabe nem falar bom dia. Tem que ensinar educação. Sim. Então sai de lá falando excelente dia. Que excelente é melhor que bom. Então só de eu falar isso já melhora o astral. E quando eu tô bravo com o cliente, falei pro Igor, ó, quando tiver bravo com você, eu vou escrever bom dia. E aí eu sou bravo, elegante, né? Com a média educado. E pronto. Né? Não me queira ver bravo. Mas é uma forma engraçada, né, irônica e positiva de ver a vida. Claro, claro. Então, quando eu também não escrever nada, nem bom dia, aí acabou você pra mim. Né? Então, eu já tô dando uma indireta sem brigar, sem discutir. Então, Exatamente. graças a Deus, a gente tem um problema judicial, porque eu tenho clientes, assim, de 2.700 clientes, graças a Deus, nunca tivemos problema com nenhum. Que legal, cara. Porque até esses dias um engenheiro falou pra mim, que é um grande parceiro meu, falou, cara, eu nunca vi um cliente te demitir, brigar com você. Né? Todos viram amigos, né? Parceiros de projetos. Muitos, amizade a gente conta nos dedos, né? Mas eu falo amigos, parceiros, né? do trabalho, amigos. Por que não? Quantos grandes amigos eu me tornei? O doutor Edson Sakashita aí, ó, foi meu amigo, é meu cliente, né? Um grande da polícia, aí, o grande cargo dele. Estamos fazendo um projeto juntos. E a gente já conhecia lá de muitos anos atrás, de Jales, quando jogava beisebol aqui, e existia sempre esse respeito, né? E essa admiração. E o mundo deu voltas, ele tornou meu cliente, e eu falava, nossa, essa família é muito tradicional em Jales, eu nunca vou ter acesso a uma família, né, desse nível, porque eu fui muito pobre, né? Eu morei no fundo do clube japonês, as pessoas apontavam o dedo na minha cara. Eu sei o que eu sofri de preconceito. Eu, minha mãe, meus irmãos, ninguém queria ter nossa amizade. Ninguém me convidava sequer para ir numa festa. Ninguém conversava comigo. Da minha idade, ninguém. Sabe quem conversava comigo no clube? Eu tinha meus amigos de 110 anos, tinha um senhor lá, 110, 100 anos, 90. Meu amigo mais novo devia ter uns 50 e poucos anos. Nossa. Eram os senhores do clube. Eu tinha meus 9 aos 16 anos. Porque eles não tinham preconceito. Não sei se eles tinham dó da minha família, mas eu sentia que não. Mas eles tinham respeito. Os da minha idade. Ninguém se interessava em conversar do meu lado, porque eu não tinha nada financeiro para oferecer. Nada, não tinha. Então, naquela época eu já pensava, eu não quero ter dinheiro. Eu não quero ser uma pessoa rica, não. Eu quero ser alguém. Ser um ser humano do bem. Porque se eu ser alguém do bem, as pessoas vão gostar de verdade de mim. Agora, ninguém gosta de mim porque eu não tenho nada para oferecer de dinheiro, né, de carro, eu não tinha roupa de marca. As roupas que meu irmão usava eram que o pessoal do clube trazia. Tinha alguns bons excelentes seres humanos que traziam uma sacola. Queria ver a alegria minha do meu irmão, era alguém trazer uma sacola. Minha mãe trazia uma sacola de supermercado com roupa dentro. Puxa. Era uma briga. As roupas ficavam enormes, porque é tudo GG, né? Sim. A gente era magrelo e tinha que usar aquelas roupas. Eu nunca pude comprar um tênis caro. E quando eu tive condições, assim, hoje, graças a Deus, eu posso comprar o que eu quiser, viajar para onde eu quiser. E nem por isso ficamos ostentando, né? A gente a gente ensina minhas filhas a dar esse valor por dinheiro, porque não é fácil. E hoje, todo mundo que me encontra fala que é meu amigo, faz questão de falar que é meu amigo, faz questão de encontrar, né? E aí mudou, o jogo mudou, né? Deu uma viravolta na minha vida. E é uma coisa, e às vezes quando a gente ouve ele falar, a gente consegue ver a diferença. Não é a questão de ser prepotente, de falar o que conseguiu, o que conquistou. Não, é a trajetória dele, através de muito trabalho, respeito, né? Uma cultura que é incrível, né? Desde o exemplo que a sua mãe deu de não deixar você comer o pastel, você aprendeu que é seu, o que não é, não é. E hoje conquistar tudo que vem conquistando, né? E a gente sempre gosta de falar o diferencial de uma pessoa ser interessante e de uma pessoa interesseira, né? Que isso aí tem muito por aí também. Muito inteligente sua colocação, com certeza. Então hoje as pessoas se aproximam de mim por interesse. Sim. E eu não sabia antes eu não sabia separar isso. Agora eu sei. Tanto que agora, assim, a gente mora
graças a Deus a gente conseguiu, eu e minha esposa, batalhar com muito esforço. Não teve herança, né? A gente comprou uma maravilhosa casa que a gente reformou lá no Débora Cristina, 2.400 metros de terreno. Olha. Não estou ostentando, mas assim, para um cara que não tinha onde morar. Eu hoje moro, para mim, é o melhor condomínio da cidade, né? Onde moram as famílias mais tradicionais. Lá não mora qualquer um, não é um novo rico, lá são pessoas tradicionais mesmo. E é isso que eu quis, eu queria paz. Eu moro numa casa que eu escuto o pássaro, a árvore, que eu tenho paz. E hoje eu não tenho vontade de sair, eu tenho vontade de ficar em casa, em paz com a minha família. E eu poderia estar enchendo minha casa de gente, fazendo festas, que é uma casa enorme, né? E não faço isso. Não faço, porque hoje eu aprendi que o amigo de verdade são muito poucos. Sim. E que a maioria tem um interesse. Exatamente. Tem um certo interesse. Alguns pelo lado negativo e alguns pelo lado positivo. Né? Tem clientes que têm interesse de fazer projeto comigo e eu tenho interesse que eles sejam meus clientes, né, para o mundo e a roda girar e para mim fazer o quê? Continuar fazendo a minha missão, que é levar a qualidade de vida para as pessoas. Que com 9 anos eu descobri o meu talento. Então, eu sei porque eu vim para esse mundo. Então, se Deus me deu esse talento, eu tenho que continuar. Né? E agora, né, eu também tenho uma mentoria para arquitetos, para empresários, para engenheiros, que eu ajudo e ensino as pessoas a crescerem na vida. E eu conto tudo, né? E só que pergunta se 99% faz o que eu falo para fazer. Tem isso também. Não faz, ainda reclama da vida. É aquele que vai ficar... Porque o mundo é uma pirâmide. Sempre foi e sempre vai ser, né? Quantos primeiros lugares tem no pódio? Um só. Eu fui esportista, eu joguei tênis de mesa, eu joguei beisebol. Eu queria muito estar lá no topo. Sempre quis estar no primeiro lugar. Sempre foi muito difícil chegar lá. Muitas derrotas, né? Mas mais derrotas do que vitórias. E todos os campeões mundiais têm mais derrotas do que vitórias, né? E lógico, uma vitória parece que você foi a vida inteira vencedor. E não é, porque as pessoas valorizam só a vitória. Sim. Você ficou em segundo lugar, você não é valorizado, como no Brasil, né? Vai lá um time de futebol, ele ficou em segundo lugar, a torcida maltrata, menospreza e não valoriza. Poxa, segundo lugar. Não é para poucos, né? Então, a sociedade cobra muito só o primeiro lugar, né? E o resto é o resto. E aí as pessoas desistem, né? E o que faz para não desistir? É essa resiliência que veio no sangue. Eu tenho orgulho de falar que eu sou japonês 100% e tenho sangue de samurai aqui. Então, cara, olha, para me derrubar foi muito difícil. O que você falou, né, no começo, assim, me encheu de orgulho, porque, cara, o Hamilton, que é um extraordinário jornalista, que tem uma audiência incrível, tem essa visão do Fabiano. Sim. E falar que eu sou a pessoa mais resiliente que você já conheceu, para mim, poxa, que bacana ouvir isso. Sabe? Cara, eu vou te falar do fundo do coração aqui. Obviamente que a sua vinda aqui ela vai dar uma audiência muito grande, vai engrandecer ainda mais, agrega demais aqui. Mas quando eu soube um pouquinho da sua história, eu falei assim, cara, a gente tem que contar a história dele no podcast. Ele é aqui de Rio Preto, o que o cara passou que muita gente não sabe, muita gente vem e fala assim, hoje o cara tá lá com carrão, casona, viaja, conhece o país que ele quer, vai em qualquer jogo que ele quer e tal, mas houve uma construção. E isso que você estava falando agora, pô, além disso, o cara ele é mentor. E aí a pessoa não quer aprender a desenhar, aprender a fazer os projetos. A pessoa fala assim, pô, eu quero ter o carro que ele tem, eu quero ter a casa que ele tem. Mas e a caminhada que ele teve? Tudo aquilo que ele passou, né? Então, esse tipo de coisa que a gente gosta sempre de contar, enaltecer. Então, assim, pô, um cara do seu tamanho que conquistou o que você conquistou, a gente tem que mostrar aqui que se você quiser, existe uma diferença muito grande entre ambição, né? Que muita gente fica meio assim de falar, e a ganância. Sim. E você, através da sua ambição de querer sair da onde você estava, de querer dar uma vida melhor para os seus pais, fez com que você construísse tudo isso e não só deixa uma herança para os filhos, mas um legado, que eu acho que é o mais importante, né? Com certeza. O legado que meus avós trouxeram, deixaram meus pais, eu com certeza estou deixando e vou deixar. E nunca esquecer os antepassados, como eu comecei a contar minha história. A maioria começa a contar a sua própria história, mas e quem te ajudou? Isso é uma coisa que chama-se gratidão. Exatamente. E isso é o que fez chegar onde eu cheguei. Eu nunca esqueci do primeiro jogador, Marcelo Bordon, do segundo, Edmilson Moraes,
do terceiro e sucessivamente, do primeiro cantor João Bosco, do último agora Fernando do Sorocaba. Olha aí, cara. Eu nunca vou esquecer. Quantos passaram? Mais de 80 jogadores, mais de 30 sertanejos, né? Que já passaram pela gente, fora os que não vieram. E mais de 2.500 clientes comuns, como empresários, como incorporadoras. Aliás, Hamilton, eu tenho que dividir com você uma grande conquista da minha vida. Opa. Foi a Brain. Brain é a maior empresa do mercado imobiliário brasileiro de pesquisa. Todas as grandes incorporadoras, Cirela, Dama, as grandes, as maiores do mercado, a B+, que eu sou arquiteto, a Concretiza, que eu também sou arquiteto aqui, contrato essa empresa para fazer pesquisa de mercado. Eu vou fazer um condomínio nessa área. Ela vai lá contratar para saber que classe social, que tipo de condomínio, o que a pesquisa está dizendo para você lançar o produto, certo? Aí. E aí eles fazem pesquisa também dos profissionais envolvidos. E o meu nome eles fizeram, Hayazaki Arquitetura, fizeram a pergunta. Você compraria um imóvel assinado por Fabiano Hayazaki? Sabe quantos % disseram que sim? Eu não vou te falar que foi quase 100%. 93% afirmaram que comprariam. Que legal, cara. Tá? 6% dúvida, né? Olha, eles disseram, a Brain disse que nunca viu um arquiteto com uma tamanha, né, positividade numa pesquisa de tamanha relevância. Pesquisa de mercado. Então hoje eu olha isso. Então foi uma grande vitória na minha vida. Por isso que as grandes incorporadoras vêm fazer projeto comigo. Você vê lá, posso fazer merchan aqui? Pode falar. Olha lá, os condomínios da Concretiza, vendido em uma semana. Sim. Um dia. Aqui em plena crise no fim do ano passado, a Fazenda das Palmeiras, da AB+, vendeu tudo. 90% no pré-lançamento. No lançamento, já não tinha mais. E a chamada estava falando que tinha sobrou meia dúzia, a chamada na rádio, É. falando que tinha minha assinatura. Exatamente. Os corretores, os da Redentores, da Renascer, que venderam, os donos vieram falar para mim, Fabiano, todos os nossos corretores foram treinados para falar para o cliente final que o projeto é assinado por Fabiano Hayazaki. Eles diziam que os compradores de todas as classes sociais, porque não é um condomínio de alto padrão, Sim, sim. é médio, porque é terreno de 220 metros. Até primos meus compraram, porque era assinatura minha. Olha aí. Eles falavam assim, olha, o Fabiano Hayazaki projetou. Aí as pessoas, então é bom, então eu vou comprar. Que legal, Aí cara. teve muitos que falavam assim, eu ouvi lá, nossa, eu vou morar num condomínio assinado pelo Fabiano Hayazaki. Cara, isso não tem preço. Não Pra tem. quem não cara, tinha onde morar. É. Hoje, projetar o lugar das pessoas morarem, isso para mim é a maior realização profissional. Sensacional. Eu não sou um arquiteto das elites. Eu projeto para todos. Sabia que as casas populares da Rodobens é projeto do Fabiano Hayazaki? Olha aí. Eu consegui provar para a diretoria que o pobre também tem direito à escolha. Eu não escolho o cliente, eles me escolhem. Então, a Rodobens me escolheu para projetar as casas populares. Foi um sucesso. Está sendo um sucesso de vendas. Por quê? Eu consegui provar que eu fiz um design, mais design por menos custo. Eu faço mais por menos. Então, eu faço uma Lamborghini para o rico a preço de Mercedes. Eu faço um Gol para o pobre a preço de Fusca. Olha aí. Então eu consegui provar que a minha casa mais bonita, tem até no meu Instagram, ela custa menos que aquelas de duas águas, aquelas Coabs horríveis que os engenheiros projetam, que é tudo igual. Começa uma Coab num bairro, o que todo mundo fala? Ah, estragou tudo. É. Lá vem a Coab. Coitado do pobre. Eu não tinha nem dinheiro para morar na Coab. Então eu sei o que é passar por isso. A minha Coab tem cara de luxo, tem cara de casa de rico. Que pobre não quer morar numa casa que parece? Não é ostentação, isso é design. Você vai comprar essa embalagem. Você compra primeiro pela beleza, pelo design. Esse copo, um óculos, um carro, um Fusca, que seja uma Ferrari, uma bolsa. Você vai pegar uma mulher, primeiro você olha a mais bonita. E a mulher olha primeiro o que tem design mais bonito. Primeiro é o design, depois é o conteúdo. A casa é a mesma coisa. Então, você quer morar numa casa feia? Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho direito à escolha. Errados incorporadores que pensam assim. Tem que ter arquiteto criativo, não estou falando que só eu seja, Claro. mas eu sou. E os arquitetos criativos têm que fazer a diferença com o quê? Eu quero ver fazer bonito com coisa barata. Eu quero ver fazer casa popular se tornar bonita. Com design, com história e com conceito e com arte. Isso eu consigo fazer.
Já provou que tem Já como. provei. Foi sucesso de vendas. Está sendo sucesso de vendas. Fiz 600 casas Votuporanga populares. Vendeu num dia. Deu briga. Porque era muito mais bonita que as outras. Sim. E o mesmo preço. Pera aí, meu amigo. Se é o mesmo preço, qual que você escolhe? O feio ou o mais bonito? No mesmo preço. Tão fácil, né? Muito fácil, né? Então, agora, se eu consigo... E se eu fizer o mais bonito, mais barato que o feio? Qual você prefere? É o que todo mundo quer. Então, Hayazaki faz isso. Que legal. A gente cria com arte, né? Com criatividade. Então, eu transformo um aço que ia jogar no lixo em obra de arte, que é a Academia do Bordon. Sim. E ganhamos o prêmio, inclusive eu postei hoje. Como a academia mais... A seleção francesa treinou na Copa lá. Diz que foi a academia mais moderna do mundo que eles treinaram. Olha aí. Se você vê a academia, é fora da curva. Mas eu usei materiais baratos, com design arrojado e surpreendente. Inovador. Inovar. Esse é o segredo. Tá aqui, ó. Fazer mais Mandando do... pra gente. Esse teu time é bom demais, hein? Aqui, ó. Essa é a academia que eu postei Olha hoje. aí. Essa academia ganhou o prêmio. No final tem o troféu de melhor projeto comercial dentre 300 que tiveram concorrendo no Brasil. Nós ganhamos Tá aí o o troféu. ano retrasado. Olha Tá aí o só. troféu. Eu ganhei 3 troféus numa noite. Nossa. A gente cara. escreveu 6 projetos. Dos 6 projetos, 3 foram primeiro. Os outros 3 ficou em segundo. Ah, Era a mesma categoria. Olha o design dessa academia. que sensacional, Então, cara. design com arte. Tudo aqui tem um conceito, né? O grafismo tem um porquê. Toda a minha arte, o design não é só beleza. Ele conta uma história, que é a história sua, do seu cliente, do meu cliente. E por isso que cada projeto é único. É uma obra de arte. E cada obra de arte, ela é única. Né? Imagina se Picasso pintasse todos os quadros iguais. Igual, né? Por que vale 40 milhões de dólares? Um quadro de Basquiat que vale 80 milhões de dólares? Né? Por que vale tanto? Porque é uma obra de arte. É o storytelling que tem. Nem é tão belo. Eu não teria um quadro dele. Mas significa tanta coisa, Significa tanto a arte. Né? Isso é arte. Então, aqui nós estamos falando de arte com beleza. Né? A beleza que é fazer mais por menos. Em todas as classes sociais. Então, tirar isso, é muito bom estar aqui para mostrar que, tirar da mente que o Hayazaki só faz casa de milionário, de jogador. Sim. Não. Também. Mas eu não escolho o cliente me escolhe. Ele deseja. Inclusive casas populares. E agora nós fizemos para uma grande corporadora daqui, a maior daqui, casas populares, que a gente vai apresentar um custo menor ainda do que o convencional. Feito tudo em steel frame, que é a nova tecnologia, que no Brasil é novo, mas no mundo já é antigo. Porque não tem mais mão de obra, né? O convencional. Então, hoje, todos os nossos projetos, a maioria a gente está focando para construir em steel frame, né? Com a RA, que é uma grande parceira nossa, que fez o meu escritório, cara. Viu a fachada nova? Pô, sensacional. Sabe quantos dias? Não imagino. Já falei dias, né? Os clientes falam meses, né? 7 dias de obra. Você tá brincando. 7 dias de obra, minha fachada. Olha lá. Olha lá, o Renan, que é da RA. Sim, sim. Que é a consultora. Ele executa obras só em steel frame, que para mim é a melhor tecnologia. Inclusive, eu já mandei mensagem pro Renan, viu, Renan? Depois você... Mandou? Opa, ele tem que vir aqui. Renan, tem que vir aqui, Renan. Tá assistindo, né, Renan? Olha, 7 dias de obra, cara. Foi muito rápido, sim. Porque também a gente começou a obra quando todos os materiais chegaram. Aí tem todo um segredo, tem todo um planejamento de arquitetura, planejamento, engenharia e execução junto. Que legal, cara, olha aí. Então, é isso que a gente leva para o nosso cliente, né? É levar a solução com velocidade. Raia, veloz, né? Aí eu brinco, Raia, até combinou RA, Raia verdade. RA, né? Velocidade na construção. E a gente finalizou em 7 dias essa obra. Coisa linda, cara. Olha aí. Tá convidado para lá tomar um café. Boa, vamos sim. Ó, pra você que tá aqui, você tá vendo que aula que você tá recebendo aqui hoje, cara? Que felicidade. Fabiano Hayazaki com a gente. Enquanto ele toma mais uma aguinha aqui, ó, fica à vontade. Mais uma Perrier aqui. Deixa eu falar da comunicaled.com.br. Cara, já pensou sua marca exposta nos principais LEDs dentro de condomínio? A Comunica LED tem isso pra você. Entre em contato comunicaled.com.br. Agradecer aqui a Go Hit, que é a academia, você sabe que como eu fiz a bariátrica, eu preciso treinar, né? Então eu tô fazendo lá na Go Hit, fica perto do Shopping Guatemi. Lá você tem tudo que você precisa.
equipamentos de primeiro mundo para você. Quer fazer artes marciais, você pode fazer também, pode treinar o seu jiu-jitsu, pode fazer o seu Muay Thai, tudo isso na Go Hit junto com a gente. O Márcio Óculos, mandar um abraço pro Márcio. Se você foi no oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de um óculos com qualidade, lente, armação, vai lá no Márcio Óculos, que você vai fazer com certeza o melhor negócio. Automatize e segue, tá chegando com tudo, mais de 40 anos de tradição, essa nova empresa que para você que tem a sua casa, empresa, indústria, precisa, né, de equipamentos para poder deixar tudo automatizado, Automatize e segue tem para você também. A Mariner Calçados, mandar um abraço aqui o nosso querido Gui, toda a galera da Mariner, 2 lojas em Rio Preto, que é a de melhor em calçados, tudo em couro legítimo para você, e você encontra na Mariner em Rio Preto. A Azevedo Contabilidade, que toma conta da contabilidade da Audio Treves e também aqui do Noar. Você sabe que esse ano você já precisa fazer aí a sua declaração. A gente estava falando sobre a quantidade de impostos que a gente paga, o pessoal que empreende. Então, entre em contato com a Azevedo para você não ter dor de cabeça. E a Barone Transportes, fechando aqui essa parte, a Barone junto com a gente também, que é aquela transportadora que tem a logística ideal para sua empresa. Entre em contato e faça o melhor negócio. Lembrando que as canequinhas que o Rai está recebendo aqui é da Encantar e Mimos Afetivos, nossa parceira, para você que quer presentear alguém, quer também uma cesta especial, entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos, da nossa querida Renatinha. Ô Rai, eu sei que você tem uma vida bem corrida, mas você tem uma academia na sua casa também, você gosta de se manter em forma. Farofa você come ou não? Adoro farofa. Você vai a minha receber- esposa faz uma farofa. Você vai receber Top. daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. É o Jura? melhor acompanhamento do Brasil, são 5 sabores. Tem a tradicional, Sim. tem a picante, tem a caipira, tem a de banana e a de limão. A de limão Nossa. aqui virou uma briga, viu? Banana e limão. Você vai receber daqui a pouquinho Farofa da Nega, Caramba. que é um acompanhamento Obrigado. sensacional. Eu falei para você sobre a questão da sua fé também, porque nós temos aqui a Loja Espírito Santo. A Loja Espírito Santo é nossa parceira e ela criou o Fala Senhor. O Fala Senhor é um devocional com o evangelho do dia. Então, para você que gosta de estar sempre em oração, sempre se entregando a Deus também, então um presente para você que é do Fala Poxa Senhor. vida, obrigado. É um livro especial, é muito mais do que um livro, né? É um devocional onde todo dia tem um evangelho do dia para você ler de manhã e Vai você... fazer coleção, obrigado. É sensacional. E você pode fazer umas anotações. Você está lendo ali, tem alguma passagem que marcou você, alguma coisa assim? E aí você já tem ali a resposta junto com o Fala Senhor. Muito obrigado. Que é muito Tava falando bacana. de fé, né? Eu me afastei da igreja depois Sim. que eu morei no clube, porque eu acabei entrando no mundo automático, porque quando eu parei de frequentar a igreja, eu devia ter uns 18, 19 anos, e aí com 21 anos eu casei, no dia 30 de agosto de 2000... já perdi. Eu perdi foi uns 28 anos atrás. E no dia 30 de agosto é meu aniversário. E aí nesse dia, um dia antes meu sogro morreu. Poxa, velho. Dia 29 ele morreu e dia 30 foi o velório dele. E ele que pediu para fazer a festa, que a gente não tinha dinheiro para fazer, ele quis pagar. Na época ele era melhor de condições que nós, que a minha família, né? E aí, uma semana antes eu fui visitar ele no hospital, ele estava com câncer. E aí ele falou assim, eu queria comer, não posso. Eu queria beber, não posso. Queria andar, não posso. E falei, então vamos adiar o casamento, né? Nós falamos para ele, minha esposa, o senhor não está andando. Quando o senhor voltar a andar, a gente marca a festa. Ele falou, eu vou nem que for de cadeira de rodas. Não vai cancelar. Semana que vem vai ter o casamento. E aí, antes de eu ir embora, ele falou assim, olha, tenha amigos melhores do que você. Nossa. Mais um ensinamento. Aí eu queria ir embora pro Japão para poder sustentar minha família e trancar a faculdade de arquitetura. Ele foi um dos que mais me apoiou a não ir. Ele disse, você vai terminar a sua faculdade. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Nem para sustentar uma família, muito menos para pagar. Eu já estava devendo 2 anos de faculdade. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar até você se formar. Olha aí, cara. Eu falei, não vou aceitar. Mas eu tive que aceitar, porque na sexta-feira eu peguei um ônibus para ir para Urânia para casar. A hora que eu desço da rodoviária, eu recebo a notícia que ele tinha acabado de falecer.
Nossa. E aí no local do casamento, que ia ser no sítio da família dela, no barracão, a mãe dela tinha feito toda a comida já, foi o velório dele, E no dia do seu aniversário? no dia do meu aniversário. Puxa. Esse dia eu perguntei para Deus por que ele não me levou junto. E eu me senti culpado que eu tinha matado ele, de desgosto. E eu chorei muito e eu perguntava para Deus. Por que eu nasci e realmente eu não merecia estar vivo, porque ninguém gostava de mim. Eu cresci ouvindo que eu não ia ser ninguém, dentro e fora de casa. Caramba. Dos amigos, da família, né? Não criticando meus irmãos, mas eu tenho irmãos gêmeos, então no beisebol ele era melhor que eu, no tênis de mesa ele era melhor que eu, no atletismo ele ganhava de mim, e nos estudos ele era mais inteligente que eu, gêmeos. Nossa. Então eu ouvi assim, crescendo, dentro e fora de casa: você não será ninguém, nem melhor que seu irmão você é. Nossa. Então você não vai ser ninguém. E eu acreditei naquilo. E sabe o que foi que mais me fez realmente virar a chave? Foi tudo isso. Foi o não que eu levei. Foi as porradas. Os maiores incentivadores da minha vida foram as pessoas que mais me desafiaram, que falaram que eu não ia ser ninguém. Foram essas pessoas que me desafiaram. Foram essas pessoas que mais me desafiaram, que mais me ajudaram. Mas se incentivaram a sair daquele Sim, lugar. porque hoje você não pode falar um A pro seu filho, ele quer te levar pra polícia, pra cadeia. É verdade. Você não pode falar um A pro seu funcionário, que ele, danos morais. Você está ajudando, você está ensinando, você está educando. Mas é outro tempo. Tá bom, eu estou falando minha experiência. Todos os patrões que eu tive, que só davam tapinha nas minhas costas, nunca corrigiram um projeto meu, uma cota errada. Só ia lá para bater papo. Eu não aprendi nada com eles. Eu aprendi mais com aqueles que... Tinha um que me humilhava, me chamava de burro. Não precisa humilhar, né? Sim. Mas ele me chamava de burro. E eu aprendi. Fiquei 7 anos com ele. Hoje, ele é o arquiteto que eu mais aprendi. Olha. Ninguém gostava dele. Na faculdade, ele tinha abaixo assinado todo ano para ser expulso. Porque ele era grosso, estúpido. Só que ele não era isso. Era o jeito dele. Ele amava o que ele fazia. Ele queria a gente ser melhor. Ele corrigia mesmo. Ele falava realmente que o projeto estava ruim. Que o projeto faltava um monte de coisa. E faltava mesmo. Ele tinha propriedade para falar. Só que a maioria não aceitava. O ser humano hoje não aceita. Nem da minha época aceitava. Agora diz que agora essa geração aceita menos ainda, que a geração mimimi, sei lá que nome que é. Não é isso. Os tempos são outros. Contrariou, fica bravo. Mas contrariou, fica bravo. Então, quem é resiliente vai crescer na vida. Eu sou o maior exemplo disso. Quem não é, vai ficar a vida inteira. E cuidado, gente. O IA tá chegando. Aliás, ele já chegou. Já chegou. Já chegou e esses mimimi da vida vão ser o quê? Exatamente. Nem o Elon Musk sabe. Não vai ser nada, né? Com o IA, então, o que vai ser da gente? Com os robôs? Os meus softwares já estão quase todos automatizados, né? Só vai sobreviver aquele que tem isso aqui, ó. E a gente fica pensando... Aqui. Dentro é o coração, caráter, né? E principalmente a mente, né? A mente sã, saudável, que quer fazer a diferença e ajudar as pessoas. O que eu mais quero fazer é ajudar. Às vezes tem hora que eu sou até demais, eu quero corrigir demais, eu quero ajudar demais, porque eu fui educado assim. E eu consegui vencer. Mas a maioria acha ruim. Então, e é pro bem da pessoa, momento, né? que eu falo assim, até o RH falou, para, cansa. O RH falou pra mim, para, cara, mas eu quero que a pessoa vá. Ela não quer. Não adianta. Não adianta. A pessoa então, tem que querer. E falei, então eu vou caminhar sozinho? Eu com meus robôs, então. Com os IAs da vida. É a mesma coisa que você dar um remédio pra pessoa e a pessoa não quer tomar, né? Aí não adianta. Ó, a Ricela Baldin tá mandando um abraço aqui. História de referência. O Renan Buca. Boa noite, pessoal do Noir. Que mais aqui? O Sanso Estúdio. Que superação. Demais. Nosso grande parceiro aqui. Excelente noite pra vocês aí que estão acompanhando. Gente, galera que tá aqui assistindo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. É muito importante porque o YouTube sabe que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade. Se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente. Ô, Rai, você tem mais de 2.700 assinaturas, Sim. projetos. Você estava falando aqui, eu lembro do primeiro atleta, do primeiro cantor, alguma coisa assim. Hoje, quando você vê todos esses números, tudo que você já conquistou e tal, aquele primeiro projeto que saiu do papel, aquela casa, o prédio que ficou pronto, como que foi a sua
reação vendo aquilo que você estudou, aquilo que você sonhou se tornar realidade? Nossa, realmente é um sonho, porque passar por tudo que eu passei, né? E com 21 anos, conhecer Deus de verdade. Sim. Eu fui a vida inteira, fui na igreja, mas eu nunca tinha sentido a presença dele. E foi nesse dia da morte do meu sogro e do meu aniversário que eu tive a certeza que ele existe. Isso eu tive. E depois disso eu falei, cara, eu consigo vencer, né? Então, agora eu vou viver o hoje. Então eu vou ver as coisas positivas da vida. E quando tiver problema, todo dia tem, eu vou resolver. Então, para mim, todo projeto, pequeno, médio, grande, qualquer que seja, não tenho preferência. Tem o primeiro que eu fiz, mas não tenho preferência. Sim. Cada projeto é especial. Até porque os clientes vão ficar com ciúmes, né? Se eu falar esse sim, ou sim, aquele. claro, Tô brincando. Mas eu sou assim mesmo. Eu vibro, fico feliz com cada conquista, com cada projeto que se inicia, que se executa e que finaliza. É olhar, tem muitos depoimentos de clientes meus no meu Instagram, e verdadeiros, não troco depoimento por like, nem do Fernando do Sorocaba, ele pagou, tá? O post ele que fez. Olha aí. E eu não quis fazer. Falou, eu vou fazer. Você não vai aceitar a collab? Eu falei, você postou? Tem que me avisar, porque eu esqueço. Né? Até você fez comigo, desculpa, eu aceitei hoje. É isso, o que me move, o que me deixa feliz é ver o outro feliz. Então, se você tá feliz com o projeto, com o resultado, cara, eu vou estar feliz junto. Agora, se você não estiver feliz com esse resultado, eu também não vou estar. Sim. Então, desculpa a falta de modéstia, assim, eu não conheço um cliente que não, a não ser que ele atuou muito, né, e mentiu para mim que não gostou, mas quase que a maioria. Todos. Eu tenho cliente de 18 anos. Tenho cliente que faz 18 projetos por ano. Já fez 18 projetos comigo, um por ano. Eu tenho muito cliente recorrente. Eu tenho um cliente que veio agora, há muitos anos atrás, há 22 anos atrás, ele fez uma casa comigo na Maquata. Ele voltou agora e vai ser o maior galpão logístico do interior. Olha aí. Tá? Aqui na BR. Do lado de uma igreja ali, projeto Hayazaki, tá? Projeto meu. Esse cliente voltou depois de 22 anos. Ele sentou com o sócio, que foi vice-presidente do Grupo Votorantim, disse que eu evoluí, lógico, eles foram no meu escritório. Eles disseram assim, tem até o depoimento lá no meu Instagram. Nunca fui atendido tão bem recebido como eu fui aqui no seu escritório. Eu rodei 120 países como vice-presidente desse grupo. Eu nunca fui tão bem recebido como aqui. Isso tem preço? Cara, já tá pago o projeto. Que legal. Entendeu? Então, é isso que me faz mover, né? E quando eu apresentei o projeto, então, para eles, assim, foi surpreender e encantar o cliente. Eu toco no coração. Eu vou na onde... E o projeto que eu apresentei para a Leila, do Palmeiras? Olha aí. Primeira e única reunião. 50 diretores do Palmeiras. Aprovado numa única reunião. 100% dos meus projetos são aprovados na primeira reunião. O design e o conceito. Cara, que sensacional. Pergunta pro Igor se também não foi. Por que isso? Ah, o Fabiano é gênio? Não. Eu sei ouvir o que o cliente quer. É respeito. É saber ouvir. É saber escutar. É saber respeitar o próximo. E fazer para ele, para você, aquilo que você muito menos espera. É saber interpretar. Isso é arte. É você interpretar o que você está sentindo e passar para o papel e devolver numa obra de arte. É isso que eu faço. É muito difícil. Sim. É como um compositor compõe uma música, as músicas maravilhosas. Tenho muitos amigos e clientes compositores, né, que compõem músicas. Cara, não é fácil compor. E para mim a música, a minha obra é uma música, é uma poesia. O que eu faço com a minha arquitetura é uma poesia. Vale outro podcast só para eu falar dos meus projetos, como que eu crio eles. Né? Eu projetei agora uma capela lá no sul, em Santa Catarina, Sim. a cidade mais próxima do Brasil, em Tijucas, uns homens mais ricos de lá. E a esposa, sócia, eu fui entrevistar ela, falei, por que uma capela? E aí eu fui entrevistando, porque eu vou virando psicólogo, né? E aí ela tímida, ela foi se soltando. Falei, eu preciso entender. Você teve algum sonho? Você teve...
né, algum sentimento. Você é católica, assim, Fabiano, eu não queria falar, mas vou falar. Eu sonhei com Deus de braços abertos, Olhei. me recebendo. E depois, no outro dia, uma nuvem, ela tirou a foto e mandou para mim. Tava o rosto de Cristo. Ela mandou para mim a foto, ela falou, você tá vendo o quê? Ela me testou, falou, eu tô vendo o rosto de Cristo. Nossa. Falei, meu Deus, você é sensível. Fabiano, então projeta. Aí eu projetei. Se você vê o projeto que eu vou postar daqui a uns dias, Meu Deus. dessa capela, eu projetei o design da capela. Você vai ver, você vê Jesus de braços abertos, recebendo ela e as pessoas. Rapaz. E Jesus simboliza o mundo, eu fiz o planeta, né? Deus. E cada asa eu fiz 3 alturas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu contei no design a obra de arte, que não é minha, é dela, é do cliente. Que legal, cara. Você vê o choro, a emoção desse cliente. Eu falo, meu Deus, você é um gênio. Eu tenho outras arquitetas aqui fazendo um monte de projeto. É 50, 100 reuniões. Fabiano, você acertou na primeira. Na primeira. Eu encontrei essa pessoa uma vez na vida, né? Quando eu fui para lá. E a Leila, que eu nunca tinha encontrado. Olha aí. E acertei na primeira. O design que eu criei, né? Que um dia nós vamos falar desse projeto. Vamos sim. Deixa eu te falar 2 coisas aqui que eu preciso. A gente tinha combinado um tempo aqui com o Fabiano, mas a conversa é sensacional. Antes da gente ir para a última parte aqui, de todos os lugares que você já foi, os países que você já conheceu, que você passou férias ou foi fazer alguma coisa, a gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, Dubai, por exemplo, pô, você vai ver aquela arquitetura, um negócio do outro mundo, né? Mas tem algum país que mexeu muito com você? A arquitetura pode ser uma mais antiga, que você já bate o olho ali e você fala assim, Sim. poxa, daria para fazer isso aqui, daria para fazer alguma coisa. Que eu fico imaginando você olhando para as coisas e já vendo o que poderia deixar melhor, né? Sim. Sim, tem, assim, eu já viajei em muitos lugares, quero conhecer o mundo, meu sonho é dar a volta ao mundo, ainda faltam muitos lugares para conhecer. Sim. Mas um país, uma cidade que eu e minha esposa fomos, que, cara, quando a gente estava chegando e eu avistei aquela cidade do aeroporto, começou a vir um arrepio e eu não estava nem tão religioso assim. Foi Jerusalém. Olha aí, cara, aí sim. A gente foi para Jerusalém para uma imersão, porque a gente foi criar uma nova coleção, né, da Porto Belo. Então foi um prêmio que a gente conquistou e a gente foi viver a experiência de Jesus de Jerusalém para criar uma coleção. Olha só. E eu não estava tão religioso, foi antes da guerra. E eu e minha esposa, a gente nunca se sentiu tão leve. Sabe aquela paz, aquela energia que realmente Deus existe? Todo lugar que a gente andava, eu sentia a presença de Deus. E eu não estava tão religioso. Cara, que Eu fui fazer... Aliás, agora aqui nós estamos do lado próximo da igreja que eu frequento, que é o Padre João, né? Que eu amo. Esse padre... É o padre que, assim, tá que arrastando multidões. Nós já trouxemos uns 10 padres aqui. Ele não veio? Ele fala que ele tem vergonha, Raíssa. Eu vou Você falar acredita? pra ele vir. Hã? Não acredito. Conversa com ele. Ele Fala que ele tem vergonha? vergonha. O cara canta demais. Ele canta, encanta e ele move multidões, ele transforma. Ele tem uma missão que é incrível, né? Ele fala a nossa linguagem atual, né? E ele fala o que tem que ser falado. E ele ensina, né? Eu fazia tudo errado, as coisas... E eu não vou voltar lá no catecismo, né? Que eu tenho vergonha. Então ele ensina. Eu fico até na última fila porque eu tinha vergonha de fazer, né? Rezar. Sim. E ele deixa a gente muito à vontade. Isso que a gente esquece que a gente está numa missa. A gente esquece que tem pessoas olhando. E na missa dele, a gente se sente... Eu me sinto eu mesmo, né? A gente está numa saga aqui. O padre... Patrick já veio. Já veio? 2 vezes. Olha só. Era para ter vindo semana passada. Na semana passada nós trouxemos 2 padres. O padre Rodrigo Shalom, que é sensacional. O padre Rafael. O padre Leandro já veio aqui também. Que legal. O Erison, que era da Colo de Deus. O Gil, que é da onde eu vou também. E, cara, é muito legal. E aí a gente tá nessa saga de trazer o padre Vamos João. trazer porque é aqui do lado, né? Vou falar para ele. Tá? Então, assim, transformou minha vida. E Jerusalém... a história, nós somos o Monte das Oliveiras, nós fizemos o caminho, né, experiência as incrível. 14, né,
os últimos momentos de vida de Jesus, né? A gente foi para o Monte das Oliveiras, descemos, entramos no Muro das Lamentações, fizemos todo o caminho de Jesus até o túmulo dele, a gente entrou dentro, né? Foi um momento único, abençoado demais. Então esse é um país que, para mim, de energia positiva e divina, que mais me tocou. Depois foi para Tel Aviv, que era o contraste, uma cidade moderna, uma das mais... Lá nasceu o Waze, lá nasceu o WhatsApp, né? De startups, a pioneira do mundo. E gosto de cidades modernas? Amo, mas eu gosto de conhecer a cultura. Uma cidade, um país, uma cidade que eu não conhecia, e apesar de ter o sangue japonês, que realmente parece outro planeta, é o Japão. Cara, eu tenho muita vontade. Cara, amo ir. Muito bom. Sabe, conheci Doha, amo Estados Unidos, Nova York tá virando uma nova Dubai. Fui para Xangai o ano passado, que eu sou embaixador da BYD. Sim. É impressionante. Eu fiquei encantado com Xangai. Mas o Japão tem o que o mundo precisa se espelhar. Um povo educado, respeitoso. As regras funcionam. Mas as regras lá não é por impunidade. Lá a regra é porque está na cultura do japonês ser educado. Lá você tem que andar do lado esquerdo da calçada. E não os brasileiros, nós, tudo bagunceiro, andava pela direita. Eu sou brasileiro, eu sou japonês. Sabia de muita coisa da cultura, mas muita coisa eu não sabia. Sim. Que lá no metrô e na calçada você tem que andar pelo lado esquerdo. E no metrô você não pode, nos lugares públicos, você não pode falar alto. Você não pode atender celular. Você não pode comer na rua. Você não vê... Cara, eu não vi uma bituca de cigarro na rua. Num dia, uma rua estava quebrada. No outro dia, ela já estava arrumada. Eles trabalham de madrugada para não atrapalhar o trânsito durante o dia. É diferente, mas O trem estava marcado lá para sair. A gente foi para Kyoto. 7h59. Às 7h59 esse trem saiu. Não atrasa. Tudo funciona. Né? Tudo o respeito, a educação do povo japonês. E, cara, você pode ficar tranquilo, andar com a bolsa aberta, andar de Rolex, andar... Porque se você quiser lá, o país mais seguro do mundo, né? E lá tem a tradição milenar, que o japonês não esquece. Né? Até hoje se alimenta. O hashi é um instrumento de talher milenar. E até hoje é usado, e hoje nós usamos. Né? Exatamente. Então, a cultura japonesa, o japonês, para tomar um chá, ele faz uma cerimônia de 1 hora. A gente não toma chá, a gente engole. O japonês, café da manhã é a principal refeição. Ele fica 1 hora fazendo a refeição, que é a mais importante do dia. Por que é o povo que mais vive no mundo? Só por causa da alimentação? Via oral? Não. É mental, né? É espiritual. São muito religiosos. Né? Lá o principal é o budismo, mas os cristãos estão aumentando muito lá. E, principalmente, que ele tem um objetivo de vida, né? Ele tem uma razão de viver, chama Ikigai, né? E as pessoas, elas têm uma razão de viver e elas se movimentam, né? Igual a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos, ela varre todo dia, ela acorda, ele se movimenta. Lá eles cuidam da casa, da horta, ele vai fazer, né, a limpeza do ambiente, eles caminham muito, né? A criança lá é educada... A partir dos 6 anos, ela tem que ir sozinha na escola, né? Porque faz parte da cultura, né? O pai não pode levar, igual a gente leva, por segurança. Sim. Lá não, é por educação. Para o jovem já aprender, a criança aprender a ser independente. Né? Por isso que o japonês é tão independente. O senhor idoso lá de 100 anos... Aqui no Brasil é tudo folgado, né? Que é tudo na mão. Lá o senhor de 100 anos, cara, dá baile em muita gente de 20 anos aqui. Eles não têm preguiça. E o que se aprende com o japonês é disciplina. Os japoneses são mais inteligentes. Não é que são mais inteligentes, são disciplinados. Né? E eles têm um foco, são extremamente focados. E o que fez isso mudar, né? O Japão virou a maior potência do mundo. Hoje não sei que lugar que está. Mas por causa da Guerra Mundial. Sim. Né? 2 bombas que caíram. O Brasil precisava cair umas 50 bombas e não sei não para virar o Japão. Se ia dar certo. Mas foi o que aconteceu com o povo japonês. E eles se reergueram. E olha o que viraram. Né? A grande potência num país minúsculo, né? Com uma cultura
extremamente única, né? Quantos países mais falam esse japonês? Sim, não tem. Não tem. É. A maior colônia do Japão é no Brasil, né? Que tá acabando a língua japonesa. A gente fala em português. Né? Então, realmente é uma cultura, um lugar que eu moraria, voltaria, quero voltar todo ano. Pena que é muito longe, né? Que eu indico para todo mundo. Aliás, o Japão está sendo um dos lugares mais baratos do mundo, né? Que legal. Hoje em dia, porque o Ien tá desvalorizado. Ó, Então, temos fica a aqui dica. mais um presentão que é da Mas, Tiflow. cara, eu tô com vergonha aqui. Não. Tiflow, meu amigo Fernando, cara. Fernandinho, Luan, galera mandou aqui pra você. Essa marca é demais. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera da Prime LED, junto com a gente por aqui também. Valeu, pessoal do Mercadão Agropet. Obrigado aí a todo mundo da galera do Mercadão também, junto com a gente, o Juarez, toda a equipe. O Rogério Simão, arte finalista, e a Líder FM também com a gente por aqui. Obrigado aí a toda a galera que tá nos acompanhando, né? Ao vivo nesse podcast. Antes da gente encerrar, de fazer um bate-pronto aqui, cara, não tem como não falar da Bia, da sua filha, que eu acompanho ela nas redes sociais, cara, e é incrível os desenhos que ela faz, e ela faz as lives, e conforme o pessoal vai participando, vai falando, eu já acompanhei as lives dela, Olha e ela vai fazendo os desenhos e vai correndo. Legal. Cara, que legado que você tá deixando, e que legal que ela, né, tá nesse mundo também e fazendo da parte dela. É uma baita artista, né, cara? Poxa, Milton, que legal você falar disso. A nossa filha, Bia, é uma artista genial. Ela é 1000 vezes melhor que o pai e a mãe juntos. Pegou o dom dos dois e se transformou numa artista única, né? Grandes críticos de arte e pessoas do meio, pois assim como você, que é um cara muito culto, um dos mais cultos dessa cidade, com um grande jornalista, que fala muito bem, você tem o dom da palavra. Eu nunca vi você falar uma palavra negativa, né? Você sabe falar a impostação da voz, sua voz é bela, sua impostação. Obrigado. Eu fiz aula de canto, então eu entendo um pouco. Que legal. Né? Eu fui já campeão de karaokê. Minha esposa e minha filha mais jovem, só a Bia que não cantava. Ô, André, vamos gravar um disco do Hayazaki aqui. Vamos gravar, aqui. Vamos marcar. Vamos trazer uma produção aqui. Mas ninguém sabe desse... Poucos sabem desse... outro talento. Deve ter muita composição. Lá em casa deve ter uns 400 troféus. Olha aí, cara. Todo mundo vai lá, eu brinco. Eu deixei na minha academia uma parte. Aí teve um jogador que foi esse dia lá e falou, nossa, o que é isso? Eu falei, é de futebol. Futebol não dá troféu? Eu falei, então, adivinha, ninguém adivinha o que é. Que legal, cara. Então, a arte está enraizada na minha família. Né? A Tânia, como design interior, ela desenha e pinta muito bem, só que ela não posta aquarela, ela desenha olho, ela desenha... E tá aí olha a Bia. Aí, na página da Bia. Olha que legal, e a cara. Bia, é incrível. Ela é o maior talento. Ela faz o que ela quer. Tá? Ela desenha da forma, a arte que ela quer. Ela tá agora numa fase que você quiser mandar uma foto, eu vou falar para ela desenhar a sua foto. Meu Deus. Ela desenha você, né? Ela faz a arte que ela quiser. Aqui não tem quase nada, né? Sim. A maior parte das artes dela, ela já vendeu. Eu peço para que você depois siga a Bia, porque tem as lives que ela faz, que a live que é o negócio, é sensacional. Bia, ó, tem que fazer mais live, hein? A live é bacana porque ali ela conversa com a galera pede as coisas e ela vai fazendo. Pô, é incrível, incrível. Ela é uma grande artista nata e ela cria também com esse conceito, né, do significado, do storytelling. Então, ela tem muito sentimento, né? Ela é introspectiva, mas tem um talento, um coração gigantesco. Então, essa menina aí, que bacana, ela tá arrebentando aí. Ô, Rai, pra gente fechar, vamos fazer um bate-pronto aqui. Eu gostaria que você falasse uma palavra que define a sua infância. Superação. Superação, é isso. Veio essa. Um valor que você não negocia por nada. Caráter. Boa. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto que você já teve. São tantos. Excesso de humildade. Boa. Arquitetura para você é? Arte. O maior orgulho da sua vida? Minha família. Minhas filhas, minha esposa, minha mãe, unidos. Inteligência artificial. É só uma ferramenta. Porque o coração... Não tem como, Sentimento é do humano. E qual é o legado que o Hayazaki deixa? Viva o hoje. O tempo é a maior fortuna que a gente tem. Boa.
Mandar só um abraço aqui, ó, para a Sônia, que mandou parabéns, Fabiano, você é o nosso orgulho, né? Sônia Benatti. E o Guilherme Porto tá aqui, ó. O Fabiano Hayazaki é um modelo de ética, caráter, um gênio sempre gentil e humano. Ô, Raya, sua presença aqui hoje, cara, é para enaltecer, primeiro, o profissional incrível que você é, que realmente leva o nome de Rio Preto para o Brasil e para o mundo. A gente fica muito feliz em saber que tem shopping com a sua assinatura, tem casa, tem muita coisa. Onde você pensa que existe uma coisa com qualidade, com um diferencial e principalmente uma coisa única, tem a sua assinatura ali. O ser humano incrível que você é, quando eu falei em relação à resiliência, muitas coisas que você passou na sua vida, eu me identifiquei muito, principalmente nessa questão do preconceito, do abandono, de ser deixado de lado. Então, cada um tem a sua particularidade e você é um cara que é um espelho para quem pensa em realmente desistir, não fazer isso nunca na vida, que sempre vai ter um jeito, uma possibilidade de fazer tudo da maneira certa, correta e honesta. O pai incrível que você é, o marido, o patrão que a gente sabe que todo mundo aqui elogia pra caramba você. E, cara, tá de portas abertas o nosso humilde podcast, a sua generosidade, a sua humildade tá aqui participando com a gente. Significa muito pra mim saber de um cara do seu tamanho estar junto com a gente, batendo um papo. E pra mim, cara, é uma honra, um privilégio muito grande tê-lo aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, pela consideração. Para mim é uma grande honra. A honra é a minha, né? Conte sempre comigo, estarei sempre presente aqui. E fico muito feliz por ter esse canal, de tanta audiência que você tem. Parabéns por tantos empresários que investem e acreditam em você, porque você tem credibilidade. A prova está aí. Olha quantos empresários de altíssimo nível, inclusive muitos deles são os clientes e amigos meus. Então, você é um orgulho também de Rio Preto. Para mim é uma grande honra, um filho da terra que nasceu aqui, que hoje tem projetos, né, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, né, em Orlando e tantos outros lugares, que a gente agora está fazendo vários outros grandes projetos, está surgindo projetos em Nova York, em Aspen, Miami, e onde chamar a gente vai. Se chamar para a Lua, Elon Musk, também nós estaremos aí. Porque o que eu mais amo fazer é criar. Criar com arte, com coração, com sentimento e ajudar as pessoas. Né? Ajudar todas as pessoas, inclusive os clientes, né? Colaboradores e todos os arquitetos, engenheiros e empresários, que eu abri minha mentoria, vieram médicos, advogados, empresários, arquitetos, engenheiros, que era o óbvio. E todos, perguntei por que vocês vieram. Falei, cara, a sua história, né, nos comove e a gente quer se espelhar, né, porque realmente eu vim lá de baixo. Então, provar para as pessoas, e eu quero sempre que todos sejam mais, né? Quem trabalha ao meu lado sabe disso. Eu pego no pé, eu sou extremamente exigente, sou muito, porque para quem quer excelência, eu entrego excelência. Sim. Né? E para ter excelência, cara, não pode ser mediano, tem que ser acima da média. Exatamente. Então, para trabalhar comigo, e até cliente hoje, né, que me escolhe, eu também escolho, tem que também ter excelência, dos dois lados. Né? E os parceiros, então, nem se fala. E é isso que eu estou buscando, né? Pessoas melhores. Empresas que vêm trabalhar comigo agradecem, porque elas evoluíram. Né? Meus alunos, quase todos, teve uma que triplicou o faturamento lá do Mato Grosso. Semana passada aumentou 40% do faturamento em pleno momento crítico da crise. Falar que aumentar o faturamento, né? Então, para mim é um grande privilégio e um sentimento de dever, né? De dever cumprido, e do meu legado já está acontecendo em vida. Que legal, cara. Transformação das pessoas, né? Sim, é isso aí. Para melhor. Galera, muito obrigado, todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, para você que vai estar maratonando durante a semana também. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre esse cara sensacional, incrível, Fabiano Hayazaki, muito mais do que um arquiteto mentor, um homem sensacional, com a trajetória, com uma vida de resiliência sensacional.
Ó, queria dizer para você que vai depois estar curtindo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Próxima segunda-feira, dia 2, teremos a Janaína Corsini, diretamente da Madalê Gelato. A gente vai bater um papo, contar um pouquinho a história da Madalê, que também está vivendo uma nova fase agora, novos empreendimentos, e vai ser muito bacana a gente trocar uma ideia por aqui, tá bom? Fabiano, mais uma vez que Deus te abençoe e te proteja sempre, possa continuar pavimentando essa estrada com muita saúde, sabedoria, sucesso, alegria, e que você continue ajudando todo mundo. E que você que quer ser um arquiteto, né? Quer aprender, tem essa mentoria incrível, aprenda com o melhor e continue esse legado sensacional. Obrigado, Hamilton. Um abraço. Excelente noite a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço, família Filmix. Valeu!